o que na verdade deveria ser no segundo domingo de cada mês, devido às nossas comemorações na semana passada, o Dia dos Pais, o nosso domingo missionário fica sendo o terceiro, este domingo missionário, onde nós estaremos uma vez por mês estudando sobre a obra missionária, sobre missões na Bíblia. E eu trago o tema para este nosso aprendizado sobre a obra missionária, sobre missões, a obra missionária de Jesus, numa compreensão de uma visão em três considerações que ele deixou na palavra e que deve ser obedecida pela sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cada igreja é o corpo local de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Dele vem toda direção, todo direcionamento. Missões que diz respeito à missão de pregar o evangelho, de anunciar ele, Jesus, o bendito e eterno Salvador. Nem até o ponto de pessoas chegarem ao fato apresentado pelo apóstolo Paulo, um versículo com um peso importantíssimo para a obra missionária. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que missão? Você ter o privilégio e a oportunidade de deparar-se com pessoas que, vindo à compreensão de Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia lá, voltando os versículos em Romanos 10, diz como essa decisão deve acontecer com a pessoa. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? O versículo 10 de Romanos 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E vem o versículo 13, que vai confirmar que todo aquele que invocar o nome, não é um nome, não é qualquer nome, não é invocar a igreja, é invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo. É um fato inquestionável, indiscutível, mas o apóstolo Paulo, na inspiração da palavra, ele desenvolve para nós, a respeito desse invocar será salvo, alguns questionamentos importantes. Ele entende que invocar é importante, mas ele vai para uma sucessão de considerações que são responsáveis para levar o pecador perdido ao fato de que ele está perdido e, vindo a Cristo, invocá-lo como Salvador. Como invocarão aquele de quem não creem? Como invocarão? Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? Então é preciso crer. E Paulo vai novamente para uma questão. E como crerão naquele de quem não ouviram? E vem uma outra questão. E como ouvirão se não há quem pregue? E ele desenvolve uma outra questão, outro questionamento. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então há uma sucessão de considerações que são considerações para que cheguemos ao fato que Paulo destaca, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
É uma missão de alguém que vai ser enviado para pregar, para que pessoas ouçam e ouvindo, creiam e crendo, possam invocar o Senhor Jesus. Essa é a missão apresentada na palavra de Deus e que da planta do cabelo da cabeça do apóstolo Paulo o envolveu até os seus pés. Ele está totalmente envolvido, compromissado, engajado nessa missão. E Deus mostrou precisamente, precisa haver pregação para que pessoas ouçam e ouvindo creiam e crendo venham invocar. Não é assim? Precisa ser conhecido. Ninguém vai interessar-se por Jesus Cristo até que perceba o seu estado de perdição. Não é assim? Até que entenda o que o pecado causou na humanidade e a que preço Cristo Jesus, no seu sacrifício, na obra redentora, por cada pecador, realizou na cruz do Calvário. Ah, isso é muito importante. Daqui a pouquinho eu vou mencionar no final, tá? Quando for ali para as 20h15, eu vou recitar o poema da missionária cristã irlandesa que nasceu no dia 12 de dezembro de 1867, viveu por 83 anos, desses 83 anos, 51 anos, ela investiu sua vida em favor da obra missionária. No dia 18 de janeiro de 1951, no ano em que ela faria 84 anos, Amy Carmichael, a missionária que investiu a sua vida em favor de uma missão de Deus na Índia, ela foi usada pelo Senhor, além do trabalho missionário, também social. Um orfanato com crianças, principalmente meninas, resgatadas da prostituição nos templos, servindo como esposa de ídolos, na Índia, por 51 anos. Amy Carmichael, Amy Beatrice Carmichael, a missionária do Senhor. E ela escreveu o clamor do sangue. Eu vou mencionar o clamor do sangue, tá? Guarde, mas para o final, tá? Vamos mencioná-lo. Eu vou convidá-la a abrir a sua Bíblia em Mateus 28, 18 a 20, é o nosso texto áureo para este nosso momento de missões, missionário. Nós temos a convocação do Senhor Jesus. Nós vamos ler Mateus 28, 18 a 20. Você abre lá. Antes eu vou mencionar para você, nós vamos já orar, lembrando pessoas por quem estamos orando. A irmã Inês, irmã Maria Inês Gonçalves Dias, ela está hospitalizada, mas ela tem o celular ao seu alcance e nesse momento é possível que ela já lá no hospital em Ribeirão Preto está nos acompanhando. Eu me lembro quando realizávamos as apresentações do programa de rádio que foram por alguns anos, chamados 6 anos, e eu orava por um jovem aqui de Barretos, e ele foi parar na UTI. E lá na UTI, ele estava acompanhando o programa Evangelho em seu lar, e o momento que eu orava por ele, o Iter, o filho do evangelista Almir, que coisa, né? Lá na UTI, é façanha que a gente fica até impressionado, como ele conseguiu tal proeza, né, de acompanhar. E a irmã Inês tem a oportunidade, então,
no hospital, espero que tenha essa condição de acompanhar-nos nessa noite. Ela escreveu ali, ó, estou aqui. O meu estou aqui é aqui mesmo, né? Nós estamos aqui, ela está lá. Ela disse, eu estou aqui. Tá? Nós vamos orar por ela. Vai fazer a cirurgia da catarata, está no procedimento, né? Tudo venha concorrer, contribuir para que ela tenha uma melhor visão. Nunca é demais você enxergar bem, não é? Amém? Enxergar bem é bom. Eu sem os óculos padeço, né? Mas conforme você vai assumindo mais responsabilidade em números da sua idade, às vezes é necessária uma intervenção cirúrgica para que você possa melhor enxergar. Ó, irmã Inês, só está vendo a minha caneca, que essa aqui é da Esther. Ela fez a ousadia, né? Ela teve a intrepidez de colocar na caneca ovelhas, pôs a minha foto aqui, um desenho, virei desenho, aqui estou com um desenho. As ovelhas, se fosse da canequinha da irmã Inês, seria o Senhor, é o meu pastor, e isso é tudo que preciso. Gravei essa menção da irmã Inês, né? Mas quando vier da irmã Inês, a gente põe uma de cada lado. A gente usa as duas ao mesmo tempo, tá? Aumenta-se a quantidade de água, tá? Alícia, nós estamos orando, Tiana, como que é o nome? Ana Alice? Ana Alissa. Tá no quarto ainda? Tá. Paulo Napolitano. Talvez ela precise fazer hemodiálise. Tá, ok. Vamos para a leitura? Você consegue ficar em pé? Exercitar um pouquinho? Vai ficar todo o tempo sentado? Eu tenho um banco que daria certinho para mim colocar aqui atrás, mas eu prefiro ficar em pé. É o movimento, né? Sentado você pode travar a coluna. Mateus 28. E versículo 18. Mateus 28, 18 ao versículo 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É o nosso Jesus, amém? Amém. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse ide aqui no original é indo, ação contínua, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar. Deus abençoe a porção lida da sua palavra aos nossos corações. Amém. Oremos. Temos nos alegrado, Senhor Deus, do início da nossa reunião, no momento de estarmos celebrando com júbilo ao Senhor através dos louvores, dos cânticos entoados com o tema missões, hinos missionários. Ó Deus, estamos trazendo agora esse desafio a cada mês para a nossa igreja, que, tendo iniciado a obra neste ano, é uma igreja missionária. Todos os meses estamos enviando ofertas para missões, estamos orando por missões e entendendo que podemos fazer missões onde estamos e com quem temos a oportunidade de contatos. Nos dirija hoje à noite, nos conduza com este poder que só o Senhor tem. Amém. Orando também, Deus, dando graças ao Senhor por tudo quanto da providência do Senhor tem vindo para a irmã
Inês, já hospitalizada, debaixo da direção do Senhor, que ela seja pelo Senhor preparada, mais do que pelo hospital, mas pelo Senhor. E que ela tenha a perseverança no Senhor, a coragem que o Senhor vai lhe dar e a fé, o exercício da fé, Deus. Crendo que ela está aos cuidados do Deus do impossível. E que o Senhor tem domínio e controle sobre tudo, até mesmo sobre o hospital onde ela está. E nós estamos orando porque cremos no agir, na obra do Senhor. E aquilo que o Senhor intenciona fazer, o Senhor leva-nos a orar. E oramos, Pai. Também pela Ana Alissa, vivendo esse momento delicado da sua vida, que seja um momento para o conhecimento melhor de Jesus, daquilo que ela já tem ouvido àquilo que ela precisa ouvir. A irmã Marta Joy, damos graças, Deus é alguém que tem participado conosco no Pão Missionário. Oramos também pelo Paulo Napolitano, que ele receba a comunicação do Senhor e também que a sua vida, o seu estado de saúde, nós colocamos diante do altar do Senhor. Pai bendito, também continuamos agradecendo e louvando o Senhor por tudo quanto pelo irmão Eurípides do Senhor aconteceu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oramos nesse momento, dando graças no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Então, uma vez por mês... É Ana Alice? Eu falei Ana Alissa, né? Ana Alice, tá bom, corrigindo. Ana Alice. Tá? Esses dias eu pregando aqui, falei que a mãe que tinha vários filhos levantava o vestido, alguém falou, não, pastor, é o avental. Tá bom, é o avental. Tá? Mas eu lembro, quando eu era garoto ou adolescente, tinha aquelas crianças tão inibidas, não é? Que faltavam entrar debaixo da saia da mãe, literalmente, né? Ok. Mas uma vez por mês nós vamos trabalhar missões, já tem um tema, né? A obra missionária de Jesus. E vocês, por favor, orem, tá? Não tem esse livro, pelo menos eu não vi esse livro escrito. Eu estou trabalhando em cima desse assunto via Bíblia, né? Através da Bíblia, estudando sobre a obra missionária do Senhor Jesus. Porque o David Livingstone, sabe, aquele missionário usado por Deus para pregar o evangelho no continente africano, e por sinal ele foi genro de Roberto Moffat, usado por Deus pregando o evangelho no continente africano, e o David também foi para o continente africano, casou-se com a Maria Moffat, filha do missionário Roberto, no inglês é Robert, né? Robert Moffat. Mas a Maria faleceu, né? O David teve que sepultar a sua esposa. Mas o David Livingstone, aquele missionário que eu sempre menciono sobre ele com vocês, ele disse que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Ele dizia, eu quero ser um pobre imitador do mestre. Quero viver servindo-o. E servindo-o, quero morrer. E exatamente Deus atendeu a oração e o desejo de David Livingstone. Ele morreu estando no trabalho que ele havia investido a vida numa certa manhã. Entregue à oração, de joelhos. Ele partiu para a eternidade. Os nativos com quem ele conviveu e para quem ele falou do Senhor, entenderam que o corpo dele seria levado para a Inglaterra e repousa na abadia de Westminster. Mas tiraram o coração dele e sepultaram debaixo de um arvoredo. Tamanha dedicação desse homem, David Livingstone, pelo Senhor. A obra missionária de Jesus refere-se ao seu chamado
e comissionamento de seus seguidores para espalhar, divulgar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a obra missionária de Jesus. Por essa razão, o Filho do Deus bendito foi enviado. Veio com toda a identificação possível para quem ele viera salvar: o pecador. O estado de perdição da humanidade sempre estabeleceu um fato por Deus: a necessidade da obra salvadora, redentora, da promessa ao cumprimento. Deus cumpriu a sua palavra. Amém. Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, com toda providência, cuidado, direcionamento e certificação na palavra dele, sendo documentada. Essa certificação, essa palavra, usando quem ele usou. Homens, profetas, profetizaram. E conforme Deus ia tornando cada vez mais evidente, claro, e o tempo se consumando, chega o dia da vinda do Senhor Jesus. Com toda a providência tão real de um poder de um Deus que designou até o local onde o Salvador nasceria. A encarnação, a humanidade de Jesus, como nós, porém, sem pecado. Experimentou a nossa dor, a nossa fraqueza, muito bem pode se identificar com o pecador. E quando eu comecei a meditar sobre a obra missionária do Senhor Jesus, eu a vejo em 3 pontos que nós vamos, ao longo do tempo, entender sobre eles. Essa missão, ela é vista com 3 verbos. Nós vamos verbalizá-la, torná-la comunicando-a, falando-a. Ela tem 3 considerações importantes que envolveram o ministério público do Senhor Jesus, 1º, 2º e 3º ano desse ministério, e também a preparação dos seus discípulos, da sua igreja, e a continuidade dessa obra. Ela tem 3 considerações importantes. Eu vou mencionar com você sobre isso. O aspecto da grande comissão, dessa chamada, dessa incumbência dada à igreja, tem um aspecto central do ministério de Cristo. E é um chamado para todos os cristãos. Todos. Todos são convocados para a obra missionária. A nossa igreja, nós praticamos missões. Amém. Nós praticamos missões. Missões está no coração de Deus. Deus tem um coração missionário. Cada pessoa alcançada ao conhecimento de Cristo, depois de conhecer Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, que é algo deveras importante, semelhante a isto:
A coisa mais importante é conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Depois de conhecer Jesus como Senhor e Salvador, algo semelhante no grau de importância é torná-lo conhecido. Amém? Amém. Torná-lo conhecido. A obra missionária de Jesus, ela pode ser entendida em 3 níveis. Começando com o exemplo dele. Mas deixe-me colocar para você as 3 palavras que aparecem na palavra de Deus, que concretizam, destacam a obra missionária de Jesus. Quando Jesus introduz o seu ministério, que ele se apresenta para realizar a obra para a qual ele veio, e ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus, ele usa um verbo para atrair pessoas a ele. Ele usa um verbo. Qual é, Tiana? Vinde! Isso! Vinde! É uma ordem que destaca que alguém que diz ou que profere essa ordem, para quem a ordem é dada, o mais rápido possível, aproxime-se. Vinde! Aproxime-se. Venha a Cristo. E o versículo que tão bem destaca isto, entre outros, Mateus 11, 28. Nós vamos estudar depois Mateus 11, 28. Mas lembra de quando Jesus em Mateus 4, 19. Olha as palavras de Jesus em Mateus 4, 19. Mateus 4, 19. O versículo 18 vai destacar que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E o que ele disse-lhes? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz, então, versículo 20, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Que momento! Já imaginou? Jesus te convocando, porque vinde é uma ordem. Ele está ordenando. Aproxime-se. Eu tenho uma missão para vocês. Me conheçam. E conhecereis a minha missão para vocês. Cada pessoa que conhece Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, que confessa o Senhor Jesus, que tem a obra do Santo Espírito movendo, agindo no seu coração, porque o Espírito Santo é Deus, é o Deus Espírito que é capaz de convencer o mais rebelde, o mais cruel dentre os pecadores. Você precisa de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz andar em novidade de vida. Amém? Amém. Mais do que ser religioso ou membro de igreja, é ser salvo por Jesus Cristo. É conhecer aquele que na cruz do Calvário uma obra realizou por cada pecador, e você como pecador, conhecendo Jesus Cristo. Certa vez, o Charles Haddon Spurgeon, preparando-se para pregar, e o Charles Haddon Spurgeon tinha um costume, diferente do que nós, deste presente século, fazemos,
Nós testamos o microfone. O Charles Spurgeon, onde ele pregava, no ano, na época que ele viveu, 1800 e vai na somatória assim, não havia este recurso microfone. Eu estou usando até dois hoje. Eu estou usando um aqui e tem mais um ali, desse aqui. Para que alto e bom som, a nossa comunicação chegue, até mesmo se ela, se possível for, entre o pessoal de Moçambique, lá na África, tá? Pessoal dos Estados Unidos, de Portugal. Tem um colega em Portugal. E o Charles Randall Spurgeon estava testando a acústica do ambiente. Você tem que testar a acústica, porque às vezes você fala e ecoa. Então você tem que saber o tempo que você vai estabelecer na sua comunicação para não ficar algo confuso. E ele, então, com a sua possante voz, bradou: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Palavras do apóstolo Paulo, testemunho de Paulo, na carta a Timóteo. E nesse momento, alguém debaixo de intensa convicção do Espírito Santo, no tocante à obra salvadora, a pessoa resistia, porque acreditava ser por demais pecador. E neste momento, ouvindo este texto da palavra de Deus, a pessoa entendeu: o mais vil e desprezível entre os pecadores também faz parte da obra de Jesus salvá-lo. Amém? Amém. Jesus é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu bati por acidente aqui, viu? É que eu dei um tapa, não, né? Não esmurrei o púlpito, não. Bati por acidente. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bíblia neles! Não é verdade? Deus nunca reservou a sua palavra para um grupo especial. Tudo quanto Deus faz é para todos. Amém. Para todos. Porque todos precisam. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, separados. Todos precisam da obra de Jesus Cristo. E de um para todos. Não é assim? De um para todos. É usando um. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo. Um homem, quem é esse homem? Adão. Assim também, por um só homem, veio a obra de salvação. Quem é segundo Adão? Jesus. Jesus. O nome é Jesus. Amém? O cristianismo é uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. De Colossenses 1:27. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Vinde, vinde! Essa palavra é importante no que tange, no que refere à obra missionária do Senhor Jesus. Ele começa o seu ministério e a palavra vinde, vinde, no propósito de que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam aproximando-se dele e conhecendo-o. Ele se fez acessível a todos. Vinde, aproximação. Vamos lá então para... Depois eu vou para outra palavra. Tem muito tempo para a gente entender mais sobre vinde. Tem mais duas, mas na medida eu vou comunicando com você. Eu quero destacar para você a obra missionária de Jesus, onde ele é exemplo, lá de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Se tem uma coisa que Jesus sempre foi, no tocante à obra missionária,
ele desafia-nos na disposição. Disposição. E olha que ele tinha sempre com ele os seus, instruindo-os para o trabalho. Mateus 9, do versículo 35 ao versículo 38. Amados, versículo 35. Como é que você acha que Jesus praticava o versículo 35? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Não era algumas cidades. O texto não diz algumas aldeias, mas todas, dentro dessa região que ele se encontra aqui, todas, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Numa operação de tratar com doentes que sobressaía e iria sobressair hoje aos atendimentos do Albert Einstein, lá em São Paulo. A condição empregada por ele de percorrer, isso envolve uma imensa disposição. Está disposto? Não é um envolvimento para alguém que, mas eu vou, não vou. Prontidão. E olha que ele tinha sempre com ele os seus. E na ação, que é o contrário da omissão. Ele estava na ação. Ele percorria. Você tem vindo a Cristo? Eu e você precisamos pegar este ritmo, este impulso do Senhor Jesus. Amém. Amém? Porque o poder para realizar isso está na segunda palavra da obra missionária do Senhor Jesus. Segunda palavra registrada em Mateus, não, em Lucas 24, 49. Quer ver lá? O poder para que você tenha a energia, a condição de ter o recurso adequado. Vê lá. Lucas 24, 49. Deixa eu chegar lá. Pastor, mas Jesus era Deus. Ele conseguia fazer coisas que eu não tenho condições, porque, olha, eu sou um mero mortal, Senhor. Pastor, eu sou um mero mortal. As minhas forças são... Eu sou fraquinho. Tá. Lucas 23, 24, aliás. Eu falei 23? É 24. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual é o verbo aí? Ficai. Ficai. A primeira palavra da obra missionária de Jesus é vinde. A segunda, ficai. Porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não sei quanto tempo agora está ficando ficai para preparar um missionário que vai para o campo. Mas ficai. Tempo de preparação para a missão. Recursos disponibilizados pelo Senhor. Ninguém deverá fazer a obra sem a capacitação do Espírito Santo. Amém. Amém? O chamado
e tudo quanto envolve vem de Deus. Jesus deu uma ordem para eles: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Por quanto tempo? Até que do alto sejais revestidos de poder. É preciso poder, mas não é qualquer poder. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e aquele que já creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador precisa receber o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus está despedindo dos seus discípulos, da sua igreja. É um momento de despedida. É o último mandamento que deveria tornar-se o primeiro, envolvendo-os na obra missionária. Eu conheci um jovem, na época ele era jovem, agora já é vovô, já tem os seus netos. Eu o conheci solteiro, ele vinha do Amazonas, daquela região amazonense, estudou, eu acho que em São Gabriel da Cachoeira, chegou em Barretos, e a primeira vez que eu ouvi, pastor Tomé Lopes dos Santos, eu disse para ele assim, eu era curioso na época, né? Eu ficava vendo os pregadores pregando, e eu falava assim, gente, esse negócio de pregar é muito difícil, como é que eles dão conta, né? Eu falei para ele assim, você vai pregar? Ele falou, vou. Eu falei, é difícil, né? Ele falou, né? Mas Deus capacita, Deus conduz, Deus dirige. E esse pastor Tomé, ele teve um tempo em que ele me influenciou e foi uma bênção na minha vida. Mas a maior proeza que ele poderia fazer por mim, ele o fez quando ele me deu de presente, no ano de 1984, um livro. Eu até ia pegar esse livro, o Felipe devolveu, está lá no meu escritório, na gavetinha da escrivania, aquela gavetinha do lado de cá. Se o Felipe pudesse pegar lá para a gente, você consegue pegar os Senhores da Terra? Está na primeira gaveta lá da escrivania, só tem gaveta do lado esquerdo. Faz favor para mim, Felipe. Felipe sempre é um auxiliar, é o filho, é o meu Timóteo, filho na fé. Alcançamos ele para Cristo, já está com 13 anos da conversão dele. Hoje é o nosso professor da Escola Bíblica Dominical. Tá? De que a irmã Inês vier em Barretos, vai participar da aula da Escola Dominical com o nosso irmão Felipe. Logo, logo ele já vai estar também pregando nos púlpitos. Nós estamos entendendo passo a passo da chamada de Deus. Então, o pastor Tomé, no ano de 1984, ele me deu um livro. Eu peguei o livro e engavetei esse livro por 3 anos. Não li. Vou guardado o livro lá. 3 anos o livro guardado. Senhores da Terra. Até que chegou o momento, debaixo de intenso sofrimento com o Senhor, e querendo entender qual era a vontade de Deus na minha vida, aí isso está aqui. E entenda, não é este aqui não, viu? O que o pastor Tomé me deu, de tanto lê-lo e folheá-lo, eu tive que comprar este aqui, tá? Senhores da Terra. E aí, os Senhores da Terra, quando você vai para capa contra capa, não é? O missionário encarava o bando de selvagens. Eu comecei a ler isso aqui, né? Firme sem sequer mover-se, a não ser pelo impacto de cada nova seta. Seta aqui são flechas. 50 flechas, 60. Vermelhas tiras de sangue escorridos ferimentos. Mas Stanley continuava firme. Caia! Berravam para Stanley. Morra! Era quase que uma súplica.
Por favor, morra. Filipe não fez qualquer tentativa para fugir ou resistir. Quando viu que era a sua vez, já enfrentara perigos muitas vezes, mas nunca havia encarado de frente a morte certa. Mas Stanley acabava de ensiná-lo a enfrentá-la. Seu coração vai alternar entre fortes emoções enquanto você acompanha os incríveis acontecimentos que culminaram nos sacrifícios dos 2 missionários e os resultados maravilhosos que produziram na evangelização dos Ialis, um povo na região da Nova Guiné. Além disso, aprenderá muito sobre os caminhos que Deus usa para realizar seus propósitos, quer seja numa tribo distante ou na vizinhança de sua casa. Senhores da terra, um testemunho desafiante que chama aos nossos dias o zelo e espírito indomável dos primeiros cristãos. Senhores da terra, Don Richardson. Aí está aparecendo aquele filme de aventura, não é? Parece um filme de aventura, que aí o Dirceu Rabelo faria a comunicação para despertar o seu interesse. Mas está aqui. E eu, puxa vida, preciso urgentemente começar a ler este livro. E eu comecei. E o começo é enfadonho. Mas de repente, num avanço de Deus, num impulso, eu lia e chorava, lia e chorava, lia e chorava. Stanley Albert Daly, como foi bom conhecer o testemunho dele, desde a conversão, daquele folhetinho que ele recebeu, comunicando o evangelho, e o levou ao Monte Gibraltar, lá na Austrália, quando então ele, atendendo o apelo, entregou-se, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Stanley Albert Daly. Já leu? Felipe leu. É comovente. Impressiona. E aí impactou. 3 anos o livro ficou engavetado. 3 anos. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E eu lendo isso aqui, eu cheguei para o pastor e falei, pastor, meu pastor, quando tiver uma oportunidade, me chama, eu quero pregar a palavra de Deus. Ele falou, prepara que eu vou te chamar. E não teve melhor data do que a que ele me ofereceu. 15 de novembro de 1987. E eu preguei o que se falou dos Tessalonicenses naquela manhã. Uma manhã de chuva, de tempo chuvoso, mas que foi ali. Eu comecei. Aos 15 anos eu comecei a tentar, mas aos 19 eu comecei a pregar. E aí eu não parei mais. Desde os 19 anos eu estou pregando a palavra de Deus. É claro que eu precisava do FICAI, da preparação. Eu fui estudar, eu fui para o Instituto Batista Bíblico, 3 anos de estudo, lá no Instituto, na aula de português, numa lição de comunicação, eu entendi claramente como seria bom estudar comunicação. Aí eu fui estudar comunicação. E recentemente eu fui estudar voz. E em 2022, com o professor Ícaro. 2024, com Márcio Seixas, aula vídeo. Aula por vídeos, que muito tem contribuído, me ajudado. Estamos na obra. Vamos conhecer a terceira palavra? Apenas para você então ter a noção das 3 da obra missionária, porque depois nós vamos tocar de maneira pormenorizada em cada uma delas. A terceira você conhece muito bem. É a de Marcos 16:15. Ide, vinde, ficai, ide. Ide. É o ide. Ide. Que é indo, pregai o evangelho. E quando Deus salva uma pessoa, ele está levando uma pessoa à decisão mais importante da vida dela. Quando ele salva, a decisão mais importante.
conhecer Jesus. E nessa obra de salvação, ele está levando a pessoa à missão mais crucial e importante da vida dela: tornar Jesus conhecido pela pregação do Evangelho. Mas em nada, Paulo dizia em Atos, capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho. Amém? Amém. Vinde, aproximação e conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Ficai, preparação para a capacitação que vem de Deus para a missão. Ide, ou indo, cumprindo a missão, a grande comissão. Deixe-me então recitar para você agora. Tudo que eu preciso é achar o meu celular. O clamor do sangue da missionária M. Carmichael. M. Beatrice Carmichael, a missionária que investiu a sua vida em favor de missões na Índia. Ela fundou um orfanato, tá? Um orfanato. Deixa eu abrir aqui. Eu, em algum momento, já recitei esse poema, O Clamor do Sangue. Depois eu vou publicá-lo, tá? Daqui a pouquinho eu vou publicá-lo, vou compartilhar com você, você vai mandar para quantas pessoas você puder, tá? E você vai memorizar Mateus 9, 35 a 38 para o mês que vem, porque o mês que vem eu volto, semana que vem eu volto para Tessalônica, tá? Mas o mês que vem a gente vai dar continuidade a esse assunto de hoje, na temática, a obra missionária de Jesus. Você vai orar por mim, tá? Nesse sentido. O clamor do sangue. Dona Célia, por gentileza, aquele toquezinho no teclado, né? Um sonzinho ali vai ficar melhor, né? Dá um tempero aqui na minha apresentação. É auxiliar, né? Para ajudar, não é? É para ajudar? Quando eu pensava em casar, eu pensava sempre no ministério. Eu falava, Deus, mas tem que ser alguém que toca alguma coisa, Senhor. Tem que ser alguém da área que toca alguma coisa. Que alegria quando ela falou que tocava violão. Salvou já, quando eu a conheci. Eu toco violão. Falei, tá aí, Senhor. Toca violão. Agora ela toca teclado também, né? E nasceu a filha que toca violão. Bem baixinho, tá bom? Para mim, me ajudar aqui, tá? Vocês estão dando risada, né? Vamos lá, então. Mas o poema é sério, viu? Tá? O clamor do sangue. M. Carmichael. Os tantãs dos tambores ecoavam dentro da noite. E as trevas, infundindo medo, me faziam estremecer. Incapaz de conciliar o sono, fiquei acordada e olhei. E eis que a visão de uma grande verdade se me afigurou de maneira como passo a descrever. Achava-me de pé num terreno onde a relva era abundante, e bem à minha frente se abria um abismo no espaço infinito. Embora olhasse bem para dentro, não vi um limite. O abismo não tinha fundo. Percebi, então, formas semelhantes a nuvens espiraladas que se moviam furiosamente. Grandes covas cheias de escuridão e precipícios imensuráveis. Aturdida, recuei. Vi, então, multidões que caminhavam para a beira do precipício. Então vi que havia grandes multidões de homens, mulheres e crianças ao longo da grande campina relvosa. Mas todos iam na direção da beira do abismo. Entre eles havia uma mulher com a criança segurando sua saia. Ela estava exatamente na borda do precipício. Tendo visto, percebi que era cega.
De repente, ao erguer o pé para dar outro passo, foi no ar que ela pisou e rolou para dentro do abismo com a criança. Ó o grito que deram quando rolaram. Vi então multidões que surgiam de todas as partes. Eram todos cegos, inteiramente cegos, e caminhavam para a beira do precipício. E quando se viam a rolar para o inexorável precipício, soltavam gemidos lancimantes e erguiam desesperadamente os braços, tentando se agarrar no próprio espaço vazio. Alguns, porém, rolavam mudos e silenciosos. Agora, uma coisa me espantou e me fez sentir agonia. Ninguém havia entre eles para os deter nessa marcha para o abismo. Eu não podia, algo me impedia os movimentos e eu me sentia como que grudada no chão. Embora tentasse clamar, gritar, apenas um murmúrio inaudível saía da minha boca. Mas, ao longo da grande cratera, percebi que havia aqui, acolá, alguns guardas. Mas as distâncias que os separavam eram demasiadamente grandes, e entre eles jazia grandes intervalos sem qualquer guarda. E exatamente nessas regiões sem guardas é que o povo cego se precipitava. Ali, o verde da campina parecia mudar na cor vermelha do sangue, e o abismo medonho se mostrava como a própria boca do inferno. Agora, contudo, vi um quadro diferente. Um quadro a sugerir paz. Um grupo de pessoas debaixo de árvores sombrias estavam sentadas de costas para o abismo, fazendo grinaldas de rosas. Quando às vezes o estrépito de um grito aterrador quebrava o silêncio, os alcançava, se sentiam perturbadas, mas logo se acalmavam com o pensamento de que se tratava de algo sem importância. E se alguém entre eles se levantasse com o desejo de socorrer, os demais se erguiam no caminho para dizer: não se preocupe, acalme os nervos. Você deve ter antes uma experiência bem clara da chamada. Você ainda não terminou suas grinaldas de rosas. E seria egoísmo você nos deixar sozinhos fazendo o trabalho. Havia outro grupo ainda. Seus componentes tinham um grande desejo de enviar guardas. Mas eram poucos os que queriam ir. E por isso não podiam encher deles aqueles grandes espaços sem guardas na beira do grande precipício. Ninguém havia entre eles para os deter em marcha para o abismo. Certa vez, uma moça decidiu impedir que o povo caísse no abismo, mas sua mãe e parentes a fizeram lembrar que suas férias haviam chegado e ela não devia quebrar, entre aspas, os regulamentos. E como estivesse cansada, decidiu voltar para descansar um pouco, mas ninguém foi achado para preencher sua vaga. Eu vi então que o povo se precipitava em massa no abismo, numa verdadeira cachoeira de almas. Enquanto rolavam, vi que uma criança se agarrara a um tufo de capinho e crescia à beira do abismo. Segurando firme o topete, clamava desesperadamente por socorro, mas ninguém ouvia. Então as raízes do capim cederam, e com um grito a criança, tendo bem firme nas mãozinhas o feixe de capim, desapareceu no abismo. E a moça que anelava por voltar ao seu posto de guarda, revelou ter ouvido o clamor da criança. Estava decidida a ir socorrer, mas os parentes se lhe opuseram, dizendo não haver necessidade de alguém ir lá, pois haveriam de cuidar daquela região. E cantaram um hino. Enquanto cantavam, um som se misturava com o hino. Era a voz uníssona de milhões de corações quebrantados e aflitos. O horror de uma grande escuridão veio sobre mim. Conheci o que significa o clamor do sangue. Então a voz trovejou, a voz do Senhor que dizia:
A quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir o seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9, 9 na parte A, Ezequiel capítulo 3, versículo 18. O clamor do sangue é um desafio ainda nos nossos dias, no que diz respeito à tão urgente necessidade que milhões têm por nunca terem ouvido do Salvador, do Senhor Jesus. Precisam de Jesus. Precisam de Jesus. Coloquemo-nos em pé nesse momento. Na próxima reunião, nós iremos falar sobre o Senhor da Seara. O Senhor da Seara. E a ordem de Jesus para a sua igreja em relação à seara e os ceifeiros, no plano que envolve uma compreensão tão necessária sobre o Senhor da seara. Deus tem um plano para a sua igreja e você faz parte desse plano. Lembre-se, Deus tem um plano que envolve você. É você. Deus quer e vai te usar. A condição, a capacitação, tudo que lhe é necessário já foi providenciado. Já a obra, a condição e a missão, tudo. Agora tem uma resposta sua. Você vai responder como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim? Às vezes você está pensando, mas isso é para a pessoa tal. Não, é para você. Deus trata coletivamente, mas Ele trata com indivíduos. Ele chamou Moisés. Mas entenda, Deus não chama desocupados. Deus chama trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Deus chama trabalhadores. E eu sei que você quer ser um trabalhador para Deus. Eu sei que você quer ser alguém dedicado ao Senhor. Eu sei que você não quer ser indiferente, porque você não quer ter um coração gélido, frio, indiferente para missões. Missões se faz com as mãos, contribuindo, se faz com os pés, indo, mas se faz também orando pela obra missionária. Ore pela obra missionária. A maior necessidade na obra missionária começa com oração, vem para contribuição e ir os pés, a dedicação. Vamos orar nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, o nosso desafio na obra missionária. O Senhor é quem é responsável pela obra missionária. Na semana do mês que vem, na semana missionária, queremos compreender biblicamente
esse rogai do Senhor Jesus, rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ó Pai, a obra missionária que nós entendemos hoje, o vinde, o ficai e o ide. No próximo culto, nós iremos falar sobre o vinde, quando pessoas são levadas a uma aproximação de Jesus, no conhecimento dele como Senhor e Salvador. E todas essas pessoas são encontradas num momento de extrema urgência e padecimento, com a enfermidade que assolou a humanidade, o pecado. E há uma urgência, Deus, porque Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Estes precisam de Jesus. E continuamos orando, Deus, pela obra de salvação. Continuamos orando pela nossa igreja, por aquilo que o Senhor tem feito, fará, está fazendo e fará, Senhor. Que essa igreja cresça, honrando e glorificando o nome do Senhor. É uma igreja missionária. É uma igreja, Deus, que está envolvida no sustento pastoral. Ainda que seja uma igreja pequenina, está indo avante na sua missão. Seja abençoada pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Desejando na paz, na graça do nosso bondoso Deus e Salvador Jesus Cristo, que tenham todos uma abençoada semana. Amém.